falando em momento de fragilidade, a imagem daquela criança morta numa praia da Turquia causou indignação no mundo inteiro. Indignação, choque, tristeza, todos os adjetivos que a gente puder usar. Esse menino sírio, de 3 anos, estava com a mãe e um irmão tentando chegar à Grécia. O pai foi o único sobrevivente. A mãe e o irmão morreram também nessa tragédia, nesse barco que naufragou. Eu vou conversar agora com o correspondente Márcio Lorenzo. Ele está em Toronto, no Canadá. Márcio, boa noite para você. Bom, a gente sabe que parentes desse menino e dessa família que morreu moram no Canadá. E eles tinham tentado exatamente pedir asilo para a família toda. A intenção dessa família era ir até o Canadá, né? Oi, Leilani, boa noite, Marcelo. Como você disse antes, familiares do pequeno menino sírio de 3 anos que moram aqui no país estavam tentando trazer a criança e a família, mas o pedido foi rejeitado pelo governo canadense. Um deputado do novo Partido Democrático, o NDP do Canadá, disse à imprensa que em março desse ano entregou pessoalmente ao ministro da Imigração uma carta pedindo para patrocinar o refúgio da família. Segundo esse deputado, o ministro não respondeu à solicitação. O pai do pequeno Alan Kurd disse à rede de televisão BBC que o barco em que ele e a família estavam foi atingido por fortes ondas logo após deixar a Turquia. Ele disse que tentou salvar os filhos e a esposa, mas não conseguiu. O tio do pequeno Alan Kurd, que mora aqui no Canadá, disse que tinha todo o conforto do mundo para oferecer: dinheiro, comida e muito espaço dentro de casa. A carta do governo canadense, que negava o patrocínio, chegou em junho desse ano. O primeiro-ministro do Canadá falou sobre a crise da imigração. Ele disse que uma política para refugiados por si só não é a solução do problema. E a melhor forma de acabar com esse tipo de tragédia é lutando contra o Estado Islâmico. O Canadá ofereceu hoje, à tarde, Leilani, a cidadania canadense para o pai do pequeno Alan Kurd. Ele não aceitou a oferta. Bom, digamos que é um pouco tarde, né? Quer dizer, eles precisavam disso para a família inteira. Márcio, muito obrigada. Marcelo, o que a gente vê aí é essa política restritiva, né? A não liberação desse tipo de pedido. Em muitos países. É curioso, em muitos países são muitas etapas que o candidato a asilo, a refúgio oficial tem que passar até conseguir. E o que o governo canadense, através do primeiro-ministro, está dizendo, não deixa de ter um quê de verdade. É claro que para acabar com esse problema como um todo, é importante acabar com o Estado Islâmico, acabar com a guerra na Síria, acabar com a guerra no Afeganistão e no Iraque, tudo isso é. Só que vivemos agora uma emergência. Então, todas essas leis restritivas a asilo, eu imagino que países civilizados e que tenham essa preocupação humanitária também, deveriam, nesses momentos, ser um pouquinho mais flexíveis em suas leis. E no caso, o Canadá, por exemplo, está vivendo uma estabilidade, é um país que tem um território grande. É um país que tem tradição de acolher gente de outros países, inclusive por causa das temperaturas muito baixas e coisas. Tem muitas vezes dificuldade de mão de obra. E não podemos esquecer que esses imigrantes todos que a gente está falando, esses refugiados, esses candidatos a asilo, muitas vezes são gente bem formada, é gente que tem educação, é gente que pode servir de mão de obra, inclusive, para dezenas de países. Ninguém está pedindo para ficar nas costas do governo. De ninguém, exatamente, está pedindo para uma chance de continuar a viver com sua família. E, aliás, nesse sentido, eu gostaria só de aproveitar e falar 2 coisinhas. Uma, o Brasil não quer ser visto como um player importante internacional no cenário das nações, né? Já não tentou mediar conflito no Oriente Médio, já quis se meter na questão do programa nuclear iraniano. Por que o governo brasileiro, mesmo com toda a crise que sabemos que estamos vivendo, não faz um gesto simbólico, pensando inclusive na nossa enorme comunidade sírio-libanesa aqui nesse país, no tanto de judeus que nós acolhemos depois da Segunda Guerra, ou nos italianos, alemães e todos que vieram antes. Somos um país feito por imigrantes também, né? Por que não abrir as portas para 10 mil, 20 mil imigrantes dessa leva agora e mostrar, dar um exemplo ao mundo? Por que o Itamaraty, por que o governo brasileiro não faz isso? Acho que seria uma coisa a se pensar. Isso é uma coisa. A outra coisa rapidinho é que essa família desse menino, cuja imagem chocou o mundo, assim como aquela imagem na Guerra do Vietnã, da menina atingida por napalm, ou depois da Praça da Paz Celestial do massacre, o homem em frente aos tanques, são imagens que simbolizam o momento. É claro que há toda uma discussão de bom gosto ou mau gosto, se mostrar ou não, mas há imagens que são necessárias para simbolizar a dramaticidade do momento. Essa família ia da Síria tentando ir para o Canadá. No meio do caminho, essa tragédia. Eles saíram de onde na Síria? De Kobani, uma cidade que foi destruída, primeiro pelo Estado Islâmico, depois pelos ataques das potências ocidentais contra o Estado Islâmico.
eles deveriam voltar então para Kobani. E nesse sábado agora a Globo News vai reexibir, às 21h05, um documentário para a gente entender que lugar é esse de onde eles estavam fugindo, sobre Kobani, que é um trabalho belíssimo do Gabriel Chaim, um fotógrafo brasileiro que esteve lá em Kobani, com roteiro e edição da Marita Graça, às 9h05 no sábado. Kobani é um documentário imperdível. Sem dúvida nenhuma. O pai desse menino, o único sobrevivente, disse que tudo que ele quer agora é levar a família para ser enterrada aí em Kobani. Exatamente.